Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo nosso aqui do canal do YouTube. Eu sou Eduardo Medeiros, cirurgião geral, especialista em videolaparoscopia, e hoje, aqui no canal do Cirurgia Já, a gente vai te falar sobre a grande diferença de hérnia encarcerada versus hérnia estrangulada. Doutor, é muito comum a gente escutar que o paciente ele precisou ir para cirurgia de emergência porque tinha uma hérnia estrangulada, tinha uma hérnia encarcerada, ou às vezes ele não foi porque a hérnia estava redutível. Eu tenho muita confusão com esses termos. Calma, a primeira coisa que a gente vai te falar é, com paciência e com sabedoria, você vai conseguir diferenciar todos esses termos que muitas vezes podem complicar a sua cabeça ou a cabeça daquele paciente ou aquele acompanhante que vai para uma cirurgia. Gente, hérnia redutível é a hérnia que, se você infelizmente vier a ter, é o que a gente sempre quer. Redutível é que ela reduz, ou seja, ela entra e ela sai. Se a gente imaginar a hérnia como uma falha, como um orifício, a hérnia é aquele orifício onde o conteúdo que está dentro do abdômen, muitas vezes, ele sai por aquele orifício. Então, muitas vezes, a alça de intestino sai pelo orifício, só que ela reduz, ou seja, ela volta para dentro da cavidade abdominal. Afinal, a alça de intestino ela tem uma fixação lá no seu interior. Então, ela não tem como sair, pular para fora e cair, por exemplo, na rua. Muitas vezes o paciente pergunta, doutor, será que a minha hérnia ela sai tanto que ela pode pular e cair? Não, porque o teu intestino está preso no mesentério, que é a raiz que fixa todas as alças de intestino. Então, hérnia redutível é aquela que entra e aquela que volta, aquela que sai e volta. Doutor, e a hérnia encarcerada? A hérnia encarcerada vem daquele, lembra aquele termo cárcere? Cárcere privado. Muitas vezes quando ele está preso, ele está em cárcere privado. Então, a hérnia encarcerada, falando muito mais fácil para você, é aquela hérnia que ficou presa. Então, eu tenho um orifício, eu tenho uma alça de intestino, que é aquela famosa tripa, saiu pelo orifício, mas não conseguiu reduzir. Ou seja, ela ficou presa. Então, ela está encarcerada, ela está presa. Doutor, é perigosa? Ela já começa a ficar perigosa devido a que aquela prisão, aquele encarceramento pode levar a uma dificuldade de vascularização. Então o sangue daquela alça de intestino ele já começa, ou dependendo de quanto tempo ela está presa, ela já começa a diminuir a vascularização. Então hérnia encarcerada já tem que ligar um alerta se o paciente estiver com dor, for uma dor súbita, hérnia encarcerada com bastante volume, abaulamento local, aquilo ali já te alerta que você precisa fazer uma cirurgia o mais rápido possível. E a hérnia estrangulada, doutor? A hérnia estrangulada é aquele onde, com semiologia da palavra, ou seja, na busca do termo, ela ocorreu um estrangulamento. Estrangulamento mesmo. Imagine você quando era criança, estrangular o pescoço do teu irmãozinho. Faça isso em casa não, mas imagina. Então eu estou apertando, eu estou estrangulando. Então esse estrangulamento é onde eu evito a presença da irrigação, ou seja, eu interrompo o fluxo sanguíneo daquela alça de intestino. E tudo que não tem sangue, a gente já sabe, vai morrer. Então a hérnia estrangulada é aquela hérnia que eu apertei e eu interrompi o fluxo sanguíneo. Ali você já era para estar, na verdade, em uma sala de cirurgia. Que isso é uma emergência, você tem que operar o quanto antes, porque já, na verdade, já perdeu foi tempo, já era para ter operado, porque muito possivelmente aquela hérnia ali, aquele alça de intestino, ele já não é mais viável. E aí o próximo passo é a isquemia, ou seja, a morte da alça de intestino. Tudo aquilo que morre, a gente sabe, não volta mais. Então, aquela alça de intestino, aquela tripa que ficou estrangulada, que depois ela evoluiu para uma isquemia, que ela morreu, ela precisa ser ressecada. Às vezes, a sua hérnia ela tinha um orifício pequeno, você ia fazer uma correção muito pequena por dentro dela. E quando a gente tem uma isquemia, quando eu tenho uma alça estrangulada que morreu, a gente às vezes vai precisar te abrir, fazer uma laparotomia, que é aquela incisão que muitas vezes vai aqui do apêndice xifoide até o púbis, ou seja, abre o abdômen ao meio para a gente poder ressecar aquela alça de intestino que não é mais viável. Muitas vezes a gente consegue fazer a anastomose. Doutor, eu já ouvi esse termo. E o que é isso? É a junção de uma alça de intestino, porque a gente teve que ressecar, as duas pontas a gente uniu, ou seja, a gente anastomosou. Essa junção a gente consegue fazer primariamente, ou seja, durante a primeira cirurgia a gente já consegue reconstruir o trânsito de intestino. Outras vezes eu não consigo fazer isso e o paciente vai ficar com aquela bolsa de colostomia, ou seja, vai ficar com aquele intestino provisoriamente para fora para que ele faça suas necessidades, ou seja, os seus dejetos ali naquela bolsa. Então esse cenário é o mais trágico de todos. Por isso que a gente tem a função, e aqui no nosso canal, já que você não é inscrito, se inscreve, aqui no nosso canal a gente tem essa função de informar, a gente tem a função de educar, para que você que esteja vendo esse vídeo, ou conhece alguém que esteja vendo o vídeo,
se informa, dá essa dica para ele. Se você tem uma hérnia que ainda está lá, redutível, descobriu agora, opera enquanto é cedo, para você evitar todas essas complicações do encarceramento, do estrangulamento, da isquemia, da laparotomia, da bolsa de colostomia. Olha que tanto termo que são bonitos de se falar, mas muito perigosos na prática. Então, esse vídeo a gente tem essa função de te informar. Você que está assistindo, tinha essa dúvida também? Se tinha, dá o seu like, dá o seu joinha, a gente fica muito feliz, muito contente de estar aqui contigo, compartilhando esse conhecimento. E já sabe, né? Se inscreve no nosso canal, divulga no grupo de todo mundo aí que você conhece, chama todo mundo para assistir a gente, porque conteúdo rico e importante. Um grande abraço.